Muito boa tarde a todos. Caro Alcibiades Guedes, diretor do INEGI, eu não cumprimento o Presidente da Assembleia Geral, que sou eu. Cumprimento, no entanto, todos os colegas e permita-me que os cumprimente na pessoa do meu antecessor, o professor Marcos Santos, que tenho sempre o gosto de cumprimentar nestas ocasiões. Ora, eu para já vou ver como é que se inicia este processo, já está aqui. Muito bem. Entendi, quando conversei com o Alcibiades, achei que era interessante, pelo menos para mim era, dar-lhes uma ideia daquilo que eu penso ser a contribuição que a Universidade de Porto tem dado a vários níveis para a inovação e para a valorização do conhecimento. A Universidade de Porto e isto é preciso dizê-lo, a maioria, aliás, a generalidade das coisas que eu vou dizer, esta é certamente uma audiência que não precisaria talvez de as ouvir. Mas, enfim, é bom sempre ir refrescando algumas ideias, como, aliás, aconteceu hoje de manhã com a brilhantíssima apresentação do professor Augusto Mateus, que terá dito algumas verdades lá para ali para mim, mas, de qualquer maneira, é importante ouvir e reforçar conceitos. Bom, primeiro ponto, dizer-lhes que a Universidade do Porto é uma instituição antiga. É uma instituição que remonta a uma época muito anterior àquela da formação formal de 1911, em que, na sequência da queda da monarquia e do surgimento da República, por decreto-lei de 22 de março de 1911, foi criada. Não é? A Universidade do Porto, de facto, na sua gênese, na sua essência de estudos superiores, remonta aos tempos em que os comerciantes desta área, preocupados particularmente com os piratas que atacavam os barcos que andavam a tentar aproximar-se com o comércio que vinha de fora, juntaram verbas, fizeram um investimento, e aqui está, como a sociedade fez um investimento para o desenvolvimento, e esta é uma mensagem importante, é uma mensagem muito importante, criaram primeiro a aula náutica, depois criaram a aula de desenho, subsequentemente apareceu a Academia da Marinha, que não está aqui, devia estar aqui mencionada, a Real Escola Médica, a Academia Politécnica, que foi a engenharia, os primeiros cursos de engenharia foram lecionados neste edifício magnífico que eu tenho o gosto de agora ocupar nos tempos de 1837, um edifício que depois passou por várias vicissitudes, tendo mesmo sido um hospital nos tempos da Guerra Civil, e finalmente 1911, e depois todos os presentes saberão da história subsequente da Universidade. É, portanto, uma escola, uma instituição cuja gênese remonta ao século XVIII, que nasceu nesta cidade histórica, uma cidade que há 2000 anos foi criada com uma vila romana chamada Porto Scala, à beira do local onde está atualmente a Ponte Luís I. Uma universidade que, a nível nacional, e julgo que ninguém tem dúvida disso, atinge os mais altos indicadores de qualidade em todos os vetores da sua missão. Na educação, na investigação, são os três pilares, e naquele que é o pilar que eu vou, enfim, falar mais hoje, que é o pilar da terceira missão, um pilar que tem várias componentes desde logo da dimensão social, mas que tem certamente esta componente fundamental que é a da preocupação com a valorização do conhecimento. É também uma universidade que eu tenho gosto em dizer, e tenham a certeza disso, está no topo, mas no topo da cooperação internacional no âmbito dos programas Erasmus e da troca de proporcionar a mobilidade de estudantes. Nós estamos entre as 5 universidades europeias mais ativas nesta matéria e certamente que isso significa que é uma universidade essencialmente internacional. Bom, mas é também uma universidade fortemente comprometida com a sociedade em todas as suas dimensões, nomeadamente nas responsabilidades sociais. Certamente com a cultura, certamente com o desporto. É uma universidade reconhecida generalizadamente como estando entre as 50 e as 150 principais universidades europeias e, acima de tudo, é uma universidade que entende a necessidade de adaptação aos tempos. Eu aqui gostava de gastar 2 ou 3 minutos, fui motivado pela intervenção do professor Augusto Mateus, com uma pequenina reflexão sobre esta questão da evolução humana e daquilo que nós temos hoje. Bom, o que nós temos hoje, podemos olhar para a história sempre com olhos no futuro, mas olhar para a história e ver o que aconteceu na Revolução do século XVIII. Ou ver o que aconteceu no fim do século XIX, nomeadamente com o surgimento da eletricidade e outros aspectos. Ou ver o que está a acontecer hoje, pensando que tudo isso começou, de facto, a algures no último
quartel do século XX, algures nos anos 70, nos anos 80, prelúdio à queda do Muro de Berlim. Algo que o professor Augusto Mateus hoje mencionou, que é de enorme importância, que é o aumento da esperança de vida que nós todos tivemos ou que nós observamos ao longo do século XX, que naturalmente, sendo ótimo, conduz àqueles problemas da Europa social que nós tínhamos e que ficou abalada, e conduz à necessidade de qualquer coisa como nós vamos viver muitos mais anos, vamos ter que trabalhar muitos mais anos, vamos ter que estudar muitos mais anos. Uma evolução que depois teve, obviamente, o empurrão da imensa do progresso na área das tecnologias da informação e comunicação. E, finalmente, que com a queda do Muro de Berlim e com a queda de um dos pontos que dava um certo balanço no mundo, permitiu que a economia do mercado dominasse completamente, e eu penso que hoje todos nós pensamos que, com consequências que há 20 ou 30 anos não imaginaríamos que iam existir. E temos que pensar muito nisso, incluindo nos resultados eleitorais que no sistema democrático recentemente nós tivemos nos Estados Unidos. E na estabilidade ou instabilidade do mundo, naquilo que vai acontecer nos próximos anos, que tem a ver, de facto, com esta evolução, com esta revolução que aconteceu no século XVIII, que aconteceu no século XIX e que está a acontecer agora com o fim do século XX. De facto, tudo isto existe há muito tempo. Quem conhece a história, quem estuda, enfim, com algum cuidado estes problemas da história, de alguma forma é um conjunto de acontecimentos que não eram de todo imprevisíveis. Bom, Portugal está no centro do mundo. Este é o mapa mais antigo que é conhecido relativo às descobertas portuguesas e nós estamos aqui, não é? Portugal está no centro do mundo. E a região norte de Portugal é uma região que tem 3,7 milhões de habitantes, tem 3 universidades, tem vários politécnicos, tem 3 universidades fortemente empenhadas em cooperar num consórcio que é o Consórcio das Universidades do Norte, ou o Norte. É a região mais industrializada de Portugal, contribui com cerca de 1/3 para o PIB nacional, tem uma localização estratégica, como se pode perceber, bem, como Portugal tem, relativamente a toda uma população de 9 milhões no noroeste da Ibéria, de 10 milhões em Portugal, de 50 milhões na Ibéria, de 500 milhões na Europa, e pensando nos 250 milhões de falantes de língua oficial portuguesa. Temos infraestruturas competitivas, sem dúvida nenhuma, capazes de ajudar a responder aos desafios do futuro, desde logo o aeroporto de Sé Carneiro, desde que o centralismo pouco racional não corta as pernas ao aeroporto. Temos o Porto de Leixões, que todos sabemos que é uma estrutura fortíssima para o nosso desenvolvimento e para o nosso comércio, e temos hoje em dia uma rede densa de autoestradas que ajuda muito, cobrindo todo o território, incluindo agora com o túnel de Marão, que de facto muito ajuda a esta integração do território que urge em fazer, demora a fazer, parece difícil fazer, mas que urge fazer. Quanto ao Porto, bom, reduzindo um pouco a dimensão e o universo de análise, nós na área metropolitana temos 16 municípios e temos qualquer coisa como 1,7 milhões de habitantes. Temos marcas várias. Temos a indústria e o negócio, temos certamente a marca da universidade, como temos a marca do vinho do Porto, como temos a marca da excelência da arquitetura, como temos uma história inequívoca com o património da humanidade, com os museus e com a marca do Futebol Clube do Porto, diga-se já agora, porque é verdade. Não, é verdade, é verdade. Em termos mundiais, há 3 marcas, o vinho do Porto, a Universidade do Porto e o Futebol Clube do Porto. Temos naturalmente hoje em dia Serralves, temos hoje em dia, mas já para um público mais restrito. Panorâmica geral da universidade. Bom, nós somos uma estrutura, vou ser muito breve, como estão a ver, nós somos uma instituição que abrange, no essencial, todas as áreas do conhecimento. E, portanto, tudo o que se falar de inovação tem que ser visto muito para lá da inovação na área das engenharias e da tecnologia. Nós abrangemos todas as áreas do conhecimento. Temos 14 faculdades, temos 49 unidades de investigação reconhecidas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, estamos associados a uma importante escola de negócios em que somos a universidade deste grupo com 33 empresas, temos mais de 30 mil estudantes, dos quais cerca de 12%, eu diria mais de 12% neste momento, são estudantes internacionais, o que é algo de imensa relevância.
Ora bem, das 49 unidades que nós temos, 35, e estou a falar da investigação, porque a inovação tem que ter por base a investigação. Das 49 unidades que a Universidade do Porto tem reconhecidas, 35 têm níveis e dimensão que eu penso poder dizer de imensa qualidade. Temos 4 consideradas como excepcionais, e eu não gosto muito desta questão dos excepcionais, excelentes e muito bom, parece que é com estrela e 2 estrelas e 3 estrelas, enfim, é uma referência. Temos 4 consideradas de topo, 10 imediatamente a seguir, 21 também consideradas muito boas, temos outras que não têm avaliação global tão positiva, mas ainda assim este é um número muito importante. Temos uma produção científica muito elevada e somos responsáveis por uma grande percentagem dos artigos científicos publicados em Portugal. Quero-lhes dizer que entre 2013 e 2015 nós tivemos 460 novos projetos financiados e neste momento, enfim, mais um menos um que tenha acabado desde a última apreciação que fiz, temos 613 projetos de investigação e desenvolvimento em curso. Claro que na nossa estrutura nós temos todo um conjunto de unidades de investigação, que estão a trabalhar no quadro das faculdades da Universidade do Porto, e temos um outro grupo que, sendo menor em dimensão, em termos de ocupação, em dimensão, em número, em termos de recursos humanos da universidade igual ou até ligeiramente superior, que trabalha no quadro dos institutos de interface, dos quais o INEGI é um dos mais relevantes, como todos sabemos, e naturalmente tem um papel de grande significado para a nossa investigação e para o nosso desenvolvimento e inovação. Não é só para o desenvolvimento e inovação, é para a investigação, para o desenvolvimento e inovação. Nós temos o INEGI, temos o INESC, temos os 3 institutos da saúde, que agora estão associados num projeto, que é o I3S, mas que esse projeto não é um instituto, é bom que há de ser, eu espero que seja, mas que não é neste momento um instituto. Temos muitos outros, temos o CIMAR, que é um centro que agora se moveu para o terminal de cruzeiros e que tem uma enorme relevância, uma enorme dimensão para a investigação e para a nossa economia. Temos a rede de química, temos o Centro de Investigação em Biodiversidade, que também tem uma enorme dimensão, não só para a nossa economia, mas no plano político, para a projeção de Portugal no exterior, o Centro de Astrofísica, o Instituto de Saúde Pública, o CIPES e vários outros que agora também não releva estar a fazer notar. Mas então vamos à terceira missão das universidades neste quadro estrutural da Universidade do Porto. Primeiro, nós temos os 2 pilares que eu já mencionei, o ensino e a investigação, são os pilares tradicionais, o ensino terá sido o primeiro, a investigação veio a seguir. Nós temos hoje em dia a terceira missão da universidade, em que queremos fazer transferência de conhecimento, queremos gerar novos negócios, queremos fazer capacitação e incubação de empresas. A isto nós chamamos, de facto, seguir ao longo da cadeia de valor e fazer aquilo que nós chamamos de valorização do conhecimento. E a Universidade do Porto tem, neste momento, no essencial, para lá dos seus institutos e das suas unidades de investigação, tem dois instrumentos principais. Um instrumento interno, que é o Porto Inovação, e um instrumento externo, que é o Parque Ciência e Tecnologia, o PTEC, que também penso que todos conhecerão. Vou ser breve relativamente ao nosso instrumento interno. Nós Portugal, um número reduzido de patentes. Se formos ver os gráficos, eu não trouxe agora, mas se formos ver os gráficos do número de patentes por 100 mil habitantes, estamos lá em baixo na cauda europeia, não estamos no número de investigadores, nem sequer estamos na percentagem do PIB que é investida na investigação, mas estamos no número de patentes, o que talvez sugira uma relação menos interessante do que aquilo que devíamos ter entre a universidade e as empresas, porque as patentes passam muito pela ligação com as empresas, veja-se o que se passa nos Estados Unidos, mas temos, enfim, um número relativamente limitado de patentes ativas. Temos um setor da nossa OPIN que se dedica a promover o aparecimento de startups com concursos que já vão na 7ª edição, que tentam promover, captar o interesse dos nossos jovens graduados para que se lancem no empreendedorismo, e temos sessões específicas de discussão sobre a temática da startup
no UPIN Corporate, com muitas sessões e com muitos investigadores que já as frequentaram. Mas passemos àquele que é, de facto, neste momento, o grande parque de ciência e tecnologia de Portugal, que é o UPTEC. É um parque que foi lançado em tempos anterior ao professor Marcos Santos, julgo eu, quer dizer, não sei a data exata, que teve um progresso muito grande durante o mandato do professor Marcos Santos, que tem o professor Novaes Barbosa a dirigi-lo e que tem essencialmente quatro grandes polos. O polo tecnológico, o polo das indústrias criativas, o polo do mar e o polo da biotecnologia. Em números, enfim, genéricos, mas importantes, estamos a falar de 30 mil metros quadrados de espaço construído para utilização, isto são dados de hoje, de 194 projetos empresariais em curso, de um impacto no PIB, isto é um dado de 2014, da ordem dos 76 milhões de euros, de receitas fiscais anuais da ordem dos 16 milhões de euros e de destinos de exportação das empresas que estão envolvidas da ordem dos 120 países. Neste momento, estes 194 projetos distribuem-se a uma classificação do tipo de empresas que estão associadas a este esforço, as que estão em pré-incubação, as próprias start-up, as chamadas companhias âncora, os chamados centros de inovação, e temos ainda 51 companhias que são aquilo que se chama empresas competitivas que já estão no mercado. Neste conjunto, nós estamos a falar de mais de 2.000 postos de trabalho altamente qualificados, mestrados ou doutoramentos. E como eu já o disse há pouco, estamos a falar em contribuições de algum significado, tanto para o nosso produto interno bruto, como, enfim, para as receitas fiscais do Estado. Exemplos de startups não faltam, destas todas, talvez uma das mais recentes e mais, enfim, com maior visibilidade é o caso da Venian, que conhecerão, uma empresa que neste momento atraiu capital de risco muito significativo e que está em desenvolvimento, com o João Barros. Temos as empresas conhecidas da nossa praça que estão a apostar em centros de inovação connosco, e estes centros de inovação representam, de facto, umas parcerias que motivam, que dão uma alta probabilidade de sucesso na inovação e no desenvolvimento, na passagem da investigação, de facto, para a nossa economia. Enfim, o Parque de Ciência e Tecnologia tem tido sucesso europeu, teve-o em 2013, o reconhecimento, teve um segundo reconhecimento em 2015 e, consequentemente, eu diria que é um caminho que tem que continuar a ser seguido, que vai continuar a ser seguido, que vai continuar a ser fortalecido, e estou absolutamente convencido que é um instrumento fundamental para o desenvolvimento da nossa economia, para dar espaço aos nossos jovens para desenvolver processos e para desenvolver as suas ideias, para trazer as suas ideias para o mercado de trabalho, para a economia, para a sociedade. Um outro ponto muito importante, um esforço que temos vindo a fazer muito significativo, é algo que induz claramente o desenvolvimento de novos processos, o desenvolvimento de novos projetos, o desenvolvimento de novas parcerias, que é o networking. Nós temos vários níveis de networking. Temos, particularmente com a América Latina e particularmente com o Brasil, através da Rede Empreendia. Temos um esforço muito grande que está em curso, que também já começou antes, que está em curso com as universidades do sudoeste, do noroeste da Europa, enfim, chama-se sudoeste em termos do mundo, da Europa toda, mas da Ibéria, do noroeste da Ibéria, estou a falar das universidades do norte e da Galiza, essencialmente. E temos um centro de estudos regionais das euro-regiões que tem ligação significativa à Comissão de Coordenação Portuguesa e à correspondente da Galiza. Mas há uma iniciativa relativamente à qual eu gostaria de fazer um comentário que vem da nossa Faculdade de Engenharia e que me parece ser de enorme relevância e um caminho a seguir no futuro, que é o Business Innovation Network. Foi fundado pela Universidade, através da sua Faculdade de Engenharia, conjuntamente com a sua Universidade de São Paulo e com a Universidade de Sheffield. É uma rede internacional de parceiros académicos e industriais que estão, de facto, comprometidos com o sucesso deste projeto, comprometidos com a promoção de um fórum para a partilha de boas práticas e oportunidades de inovação,
que tem reuniões anuais de grande relevância, das quais saem normalmente iniciativas conjuntas para serem desenvolvidas. Neste momento, há uma rede e uma base de dados de mais de 2.500, aquilo que eles chamam de delegados internacionais, que têm estado envolvidos nas ações do BIN e que, a partir dessas ações, promovem e desenvolvem atividades conjuntas. Portanto, estamos a falar de uma inovação aberta, estamos a falar de haver um impacto real da investigação na produção de novos desenvolvimentos de valor acrescentado para a nossa sociedade. Estamos a falar, de facto, de uma forma de proporcionar que a investigação venha para a prática. Enfim, algumas imagens muito agradáveis do BIN, eu agora já deixei de lá ir, mas ia sempre, Porto 2010, em São Paulo 2013, em Porto 2012, não, Porto 2011, Porto 2012, São Paulo 2013, Sheffield 2014. E há uma última em que eu estive presente, em que esteve cá connosco a Comissária Europeu Violeta Bulc, que disse uma frase muito simpática, muito agradável, não é? Que eu acho que é uma boa catchphrase para usar. When I think about Porto, I think about innovation. E isto, de alguma forma, eu penso assim, não é? De facto. E portanto, este é o momento que eu acho que é positivo, apesar de todos os problemas que todos conhecemos. É um momento positivo, é um momento que me faz pensar que, obviamente, com as pessoas novas que temos, com a preparação que temos futuro. Eu quero deixá-los 2 minutos com Espero que isto funcione agora. Isso. The University of Porto was formally established in 1911 and grew over the decades in a relation of complicity with the city and dynamically responding to its needs. Today, the university is driven by the wish to contribute towards the development of the region and the country, and to consolidate its position as a centre of excellence in innovation and entrepreneurship. This is a core concern of our third mission, but it is in fact intertwined with the other 2 missions, education and research. In fact, the consolidation of the profile of an entrepreneurial university demands investments in innovative learning techniques that are capable of inspiring entrepreneurial actions and provide students with the adequate mindset. The ability to identify opportunities, innovate, think strategically, take risks, focus on coping with unpredictable challenges, as well as to respond to social and economic needs at the regional level without forgetting their global implications. The University of Porto's research centres provide the conditions for a sustainable process of technology transfer and a close engagement with the industry and other stakeholders. We are actively responding to the challenges of our society and contributing to the construction of a better future. There are 2 pillars supporting our bridge to the future: the University of Porto Innovation Centre and the Science and Technology Park. In 2004, we created our Innovation Centre to support the valorization of knowledge in 3 functional areas. The first supports the process of technology transfer through the identification of groundbreaking technologies, their legal protection, and the development of strategies for their commercialization. The second area fosters innovation for business through RUP 25K, a business ideas competition aimed at raising awareness about entrepreneurship among the academic community and promoting the creation of knowledge-based startups and innovative businesses. The third area aims at fostering contact between research centres and businesses and corporations. UPTech, the Science and Technology Park, is University of Porto's structure dedicated to incubate startups and host national and international innovation centres. In doing so, it supports an effective knowledge and technology transfer from academia to the market. UPTech has 4 centres with an impressive impact on the economy of the region. Today, as in the past, we want to grow with the city, the region, the country, and contribute to global development. We are ready to respond to the challenges of our time.
we want to contribute to the enhancement of knowledge and the advancement of science. We want to maximize the potential for commercialization of knowledge and create value to society. In doing so, the University of Porto is a driving force of the competitiveness of Portuguese economy. We are dynamically responding to the society's needs. Now, as in the past, we are preparing the future. Pois é neste ambiente que vivemos, um ambiente que inclui o INEGI, a quem eu digo, acho que está a fazer bem o seu trabalho. Muito obrigado, muitos parabéns.